Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Foleto e hoje eu quis gravar esse vídeo, um diário, um bate-papo aí sobre os 3 primeiros meses do Isaac. Vou falar um pouco sobre o que eu passei, tipo, individual, assim, a questão do puerpério, do psicológico e também do Isaac, obviamente, sobre o desenvolvimento dele, como que foi essa descoberta minha e dele e minha. E eu vou compartilhar com vocês um pouco aí desses 3 meses intensos com o Isaac. Eu gravei um vídeo respondendo algumas perguntas, vou deixar os cards aqui em cima. Já falei um pouco aí sobre os primeiros dias, sobre como que estava sendo, sobre o parto também. Mas eu quis vir aqui falar com vocês sobre os 3 primeiros meses, talvez um vídeo abrindo o coração. E eu vou começar falando sobre o puerpério, que pra mim, gente, eu estudei muito, eu li muito, mas acho que na prática é muito diferente do que a gente lê. Eu acho que só vivendo pra saber. E tudo que as pessoas falam pra gente quando a gente tá grávida, eu não sei se você já teve essa experiência, mas normalmente a gente engravida e as pessoas já começam a falar como é que vai ser, como é que não vai ser. E dá uma certa raiva. Eu ficava um pouco chateada com alguns comentários, mas era tudo verdade. Só que mesmo assim eu acho que não adianta a gente ficar falando pra gestante, sabe? Eu não falaria, porque é só na prática mesmo, sabe? A gente vivendo pra saber como que é. E, gente, a maternidade, ela é uma montanha russa. Eu acho que é a melhor definição, assim, horas você tá lá embaixo, horas você tá lá em cima. E é uma oscilação muito grande, né? Tanto hormonal ali, novas descobertas, é um novo mundo que você está descobrindo, tudo muito novo. Você tem uma criança que você precisa fazer sobreviver. Ela é totalmente dependente de você e isso exige muito da gente. E fazer tudo isso vivendo ali o puerpério, a questão hormonal é punk, gente. Eu achei o puerpério terrível pra mim, foi muito difícil, assim, eu vou falar pra vocês que teve vários dias que eu achei que eu tava com depressão pós-parto. Vários dias. Ah, primeiro, antes de qualquer coisa, que eu já falei, né? Mas enfim. Mas antes de qualquer coisa, tudo que eu falar aqui, gente, é a respeito da maternidade, tá? Eu amo meu filho, meu Deus do céu. Eu amo meu filho mais que tudo nessa vida. Mas a maternidade, ela. Ai, gente, eu tô vendo que esse vídeo aqui vai ser maravilhoso de gravar, bem fácil. Mas só as mães entendem que a gente ama o nosso filho, mas a maternidade ela envolve muitas coisas, é muito difícil, pelo menos pra mim, né, gente? Outra coisa é a minha experiência, talvez você viveu uma maternidade maravilhosa, um mar de rosas, e que bom pra você, mas pra mim foi muito difícil. Eu não estava com o meu psicológico preparado, eu acho. Eu acho que eu criei uma expectativa muito fora do que seria. O Isaac, ele é uma criança difícil de lidar, ele é chorão, ele luta contra o sono, e eu não estava esperando, eu estava esperando um bebê que dormisse dia, noite, noite e dia, e paz e amor. Mas pra mim a realidade foi outra, e lógico que isso faz parte de um processo, isso faz parte do nosso crescimento, do meu crescimento quanto pessoa, do meu crescimento quanto mãe, quanto esposa. É um processo que a gente precisa passar e eu tenho certeza que isso vai me render bons frutos lá no futuro. Eu espero, pelo menos, que esse perrengue não seja em vão, Deus. Ai, Jesus. Ai, gente, eu não quero assustar ninguém, pelo amor de Deus. Tenham filhos, é maravilhoso. Eu olho pra aquele ser, coisa mais linda do mundo, gente. Um amor que não cabe na gente. Não, é indescritível, assim. Vontade de... Ai, meu Deus do céu, é muito delícia ter filho, assim, mas... a maternidade é punk. Então, como eu tava falando pra vocês, nossa, tanta coisa pra falar, gente, 3 meses que parece uma vida inteira. O puerpério pra mim foi muito difícil, já falei pra vocês no vídeo respondendo perguntas da questão de ficar dependendo dos outros. Eu não preparei o meu psicológico pro pós da cesárea, então foi bem complicado pra mim, pra questão psicológica, eu queria muito parto normal. E tem dias assim, que eu me sinto uma péssima mãe, uma péssima esposa, uma péssima dona de casa, uma péssima profissional, parece que tudo tá indo por água abaixo, que eu não tô conseguindo dar conta de nada. E tem dias que nossa, eu lembro o primeiro dia que eu consegui fazer faxina na casa com o Isaac sozinha.
Gente, eu me senti a Mulher Maravilha, assim. Nossa, foi um dia, assim. Eu amo limpar a casa, eu amo deixar a minha casa organizada. E isso me pegava bastante, porque às vezes eu não dava conta. A louça eu ficava na pia o dia inteiro e aquilo ficava, eu olhava aquela louça, eu me sentia péssima, me sentia inútil, parecia que eu não tinha feito nada o dia inteiro. E mesmo assim, no final do dia eu tava exausta. Eu lembro que o Daniel chegava em casa do trabalho, eu entregava o Isaac pra ele e ia dormir. Toma que o filho é teu gente, eu estava exausta. Hoje em dia também, né? Hoje em dia também tô bem cansada, ainda tá sendo bem cansativo, exige, né? É uma adaptação e cada um lidar de uma forma diferente. E também mudou muito o sono do Isaac nesses 3 meses. No começo, ele dormia bem tranquilo de noite, assim, acordava de 3 em 3 horas pra mamar. Depois ele passou a acordar 2 vezes só na madrugada pra mamar. E só que chegou um pouco antes dos 3 meses, ele mudou totalmente, ele começou a acordar muito, não sei se foi um salto de desenvolvimento e ainda tem noites que é assim, que ele acorda muito, ele chora muito. Falaram pra mim que depois dos 3 meses melhorava e pra mim piorou. Mas a questão do sono, assim, pra mim foi bem complicada, porque tem dias, gente, pra vocês terem uma ideia, que o Isaac, ele não dorme durante o dia inteiro. O dia inteiro ele fica sem dormir. Não importa o que eu faça pra ele dormir, até no peito, ele chega a dormir no peito, daí dá 5 minutos ele acorda. Ele não tira aquela soneca renovadora, sabe? E isso, claro, que fazia com que ele ficasse muito irritado o dia inteiro. E demandava muito de mim. Até hoje, eu sempre preciso de alguém comigo em casa, graças a Deus, pela rede de apoio que eu tenho, a minha mãe e a minha sogra. A minha irmã também me ajudou alguns dias. Gente, eu não sei o que eu faria. Eu olho assim pra mulheres que não têm rede de apoio e têm 2, 3 filhos, eu falo, cara, parabéns pra você, porque eu não tô dando conta, eu não consigo. E o que eu tive também foi uma exaustão muito grande. Eu tive vários problemas de saúde, eu emagreci 21 quilos e teve a questão que eu deixei de comer muita coisa por causa das cólicas do Isaac. Então, no início, eu deixei de comer várias coisas. Até que na consulta pós-parto, minha médica falou, você precisa comer, volta a comer as coisas, porque você tá muito magra, pode te dar uma anemia. E daí eu voltei a comer. Só que nisso tudo, no meio disso tudo, acho que com 2 meses do Isaac, ele passou a ter diarreia, acho que ele ficou 2 semanas com diarreia com muco. Eu comentei aqui num vlog também com vocês. E a médica falou, a pediatra falou pra eu cortar leite derivado pra fazer um teste, porque poderia ser ali uma sensibilidade ao leite, né, a proteína do leite. E o Isaac, ele não chega a ser a PLV, porque ele não tem, assim, tantos sintoma tão forte, né, a PLV, eu sei que tem criança que sofre bastante. Ele só passou a ter diarreia com muco e nem tinha sangue no cocô dele. Mas eu cortei leite derivado e, gente, essa questão de comida mexe muito com o psicológico, porque tudo vai leite derivado, é o custo para achar um pão que eu posso comer. Então eu tive que cortar e as coisas gostosas, eu nunca mais comi nada assim, chocolate, um doce, enfim. É bem difícil essa questão e acho que essa perda de peso muito brusca, assim, acabou impactando em algumas coisas. Eu até fui no cardiologista porque eu não tenho passado muito bem. A minha pressão tem dias que vai pra 9/6 e eu fico mal, não consigo às vezes pegar o Isaac no colo de tão fraca que eu tô. Então, por isso que eu preciso de gente comigo, porque simplesmente às vezes eu não consigo nem pegar ele no colo. Então, essa questão... Então é muita coisa junto, assim, a privação de sono, eu não poder comer o que eu quero, eu ver ele chorando pra dormir, eu não conseguir acalmar ele e ele não dormindo. Então são várias coisas que chega uma hora que, assim, a exaustão é muita. Eu fui no cardiologista, falei pra ele, relatei pra ele, eu fiz exame de sangue, o exame de sangue tinha algumas alterações ali, mas nada que justificasse isso de eu estar passando mal. E o cardiologista simplesmente falou pra mim assim, isso aí que você tem é exaustão. Você tá com exaustão,
você precisa dormir, você precisa descansar. Eu, claro, né? Com um filho de 3 meses, como que eu vou fazer isso? Não tem como. Mas ele até perguntou o que eu fazia. Eu falei que eu era maquiadora, ele falou simplesmente assim pra mim: você já se olhou no espelho e viu o tamanho da sua olheira? Bem assim, gente. Mas, enfim, eu dei risada na hora, depois eu fiquei com raiva, né? Mas é muita coisa pra lidar de uma vez, assim, sabe? Então, pra mim, a maternidade, assim, tem sido um desafio muito grande. E tem um áudio no Instagram, né, que fala que os filhos, eles nos livram de uma das piores tragédias, que é viver pra nós mesmos. E, gente, é completamente isso. Você ter um filho é você abrir mão de tudo. A questão do leite lá, né, do Isaac, da sensibilidade, a médica pediu para ele fazer um exame de intolerância à lactose, que ele ia ter que... Aquele exame do líquido, né, que ingere um líquido, tira sangue, depois ingere de novo, tira sangue. Gente, vocês acham que eu ia submeter meu filho de 3 meses a esse? Ele nem tinha 3 meses na época. De 2 meses a esse exame, eu não ia fazer isso com ele. Então eu falei, eu vou cortar tudo e vou ver como ele vai reagir. Eu cortei, ele melhorou da diarreia. Então, a gente faz qualquer coisa, assim, pelo filho, por mais que custe muito. Eu tô desabafando aqui com vocês, mas eu não deixaria de fazer nada para que ele estivesse bem, entendeu? E a maternidade é isso, é você se deixar em segundo plano e tem outra pessoa em primeiro plano, que é prioridade a partir daquele momento que ela nasce. E ao mesmo tempo que as madrugadas são intensas, né, que o sono dele piorou agora, quando ele acorda, eu sempre dou bom dia e ele começa a sorrir, fica todo faceiro e não sei o quê. Gente, aquilo recarrega a bateria, nossa, de uma forma, assim, que parece que nem passou os perrengues da madrugada, assim, sabe? É incrível como o seu filho pode mudar completamente. Meu Deus do céu. Oh, Jesus. É incrível como quando você olha pro seu filho, você vê que tudo vale a pena, assim, sabe? E o Isaac teve muita cólica, com 2 meses passou, deu uma melhorada. Às vezes ele tem uma crise de cólica ou outra, dependendo do que eu como. Esses tempos eu fui num casamento, comi ali umas comidas diferentes. O que eu via que era derivado de leite, eu não comia. Mas com certeza ali no meio tinha manteiga, né, na preparação da comida. E eu comi, gente, porque eu tava com fome. Eu comi ali no casamento e 2 dias depois ele teve uma super crise de cólica, assim, nossa, deu muito dó. Mas a pediatra falou, daqui uns tempos eu experimento, né, comer alguma coisa pra ver como ele reage. Mas as cólicas fortes foram mais no começo, assim, graças a Deus passaram. E como eu comentei num vídeo, acho que das perguntas lá com vocês, que muita coisa que eu achava que era cólica era ele lutando contra o sono. Ele teve cólica sim, mas teve várias vezes que eu achava que era cólica, chegava a medicar o piá, tadinho. E no final a gente descobriu que ele lutava contra o sono. E, gente, ele chora muito pra dormir, já me indicaram curso, já fiz curso, já vi vídeo, janela de sono e isso e aquilo. Gente, não adianta, ele chora muito pra dormir. Às vezes tem melhorado, eu já comprei uns 3 cursos diferentes, pra vocês terem uma ideia. Mas às vezes melhora, às vezes piora, tem dias que ele dorme mais fácil, tem dias que é mais difícil. É aquilo que eu falei pra vocês, é uma montanha-russa. E outra questão que eu queria falar pra vocês é sobre o trabalho versus maternidade. Eu voltei a trabalhar, o Isaac tinha 25 dias e teve até gente que me falou, acho que foi no Instagram, por que você voltou a trabalhar tão cedo? Por que você não decidiu ficar em casa com ele? Gente, primeiro que eu preciso de dinheiro, né? Tenho contas a pagar, infelizmente. Se aí alguém quiser fazer um Pix pra mim, a chave tô brincando. E outra coisa é a questão psicológica. Se eu ficasse só em casa ali, eu ia estar muito pior psicologicamente. Hoje em dia eu estou melhor, mas teve dias assim que eu passei muito, muito mal, assim, eu me sentia péssima. Mas vir trabalhar, sair daquele mundo da maternidade, assim, onde é uma função, tipo, troca a fralda da mamá e atende choro, troca a fralda da mamá, atende choro, sabe? Sair desse ciclo me faz muito bem. Pra mim, dói muito quando eu deixo o Isaac, mas quando eu estou aqui atendendo o cliente, fazendo as minhas coisas aqui no estúdio, parece que eu me desligo um pouco, sabe?
E, em contrapartida, tem sido muito bom, porque o Isaac tá acostumando bastante com as avós. Ele fica com a minha sogra, ele fica com a minha mãe. Final de semana que o Daniel tá em casa, ele fica super bem com o Daniel. Até me perguntaram, mas ele fica bem com o Daniel? Desde 25 dias, ele fica com o Daniel super bem. E foi muito bom acostumar ele dessa forma, porque quando a gente precisa, né, e se a criança não tá acostumada, daí é complicado. E eu até comentei esses dias com a pediatra na consulta sobre essa luta do Isaac contra o sono. Porque minha mãe, minha sogra, todo mundo fala, gente, isso não é normal, ele é muito pequenininho pra ficar tanto tempo sem dormir. E é óbvio, gente, a maioria dos bebês dormem bastante, né? Comenta aí, se você é mãe, comenta aí como que é, se seu bebê é fácil de dormir, por favor, comenta aqui embaixo. Se ele luta contra o sono, se fica muito tempo acordado, comenta aqui pra mim, por favor. Mas a maioria dos bebês à minha volta dormem bem, tiram todas as sonecas, e enfim. Eu nunca vi um bebê igual o Isaac. Eu falo pra minha mãe, gente, eu nunca vi isso. Eu nunca vi um bebê ficar tanto tempo acordado. Lutar tanto pra dormir, eu nunca vi. Mas comentei com a pediatra, ela falou que a gente só devia se preocupar se estivesse afetando no desenvolvimento dele. Mas, gente, o Isaac é super desenvolvido. Antes dele completar 2 meses, ele aprendeu a virar de barriga pra baixo e de barriga pra cima. Ele faz força pra sentar, ele pega alguns objetos assim, meio descoordenado ainda, obviamente, né? Mas ele pega o objeto, leva na boquinha dele. Então, assim, ele não tem nada de falha no desenvolvimento dele, sabe? E já usei óleo essencial também, antes que alguém me fale, porque eu sempre, quando eu falo sobre o sono do Isaac, eu sempre recebo dica de óleo essencial. E eu já usei, gente, não adiantou, tá? Pro Isaac não adiantou. Enfim, eu sei que para outras crianças pode dar efeito, né? Fazer efeito, mas pro Isaac não adiantou. E outra coisa que eu quero falar pra vocês é sobre a gente pagar a língua. Gente, a maternidade é um eterno pagar língua. Tinha algo que era bem engraçado, assim, que eu convivia com algumas mães e eu via que muitas deixavam de fazer alguma coisa, principalmente na parte da noite, né? Por causa do sono do nenê. E eu ficava, ai gente, que exagero, um dia e outro, qual que é o problema, não sei o quê. Mas eu sei que tem criança que reage muito bem a sair da rotina, mas tem criança que não dá. E o Isaac é uma delas. O que acontece, gente? Chega 7 horas da noite, ele quer dormir. E se ele não consegue dormir, ele vai ficar gritando, chorando, de exaustão, de cansaço. Então, eu que frequento a igreja, sempre fui muito ativa, célula, igreja, programações, não consigo fazer mais nada disso, porque chega esse horário, a gente faz a rotina noturna dele, dá o banho dele, dá mamazinho pra ele dormir, porque caso contrário, sim, gente, já testamos várias e várias vezes sair, ir na igreja com ele, não dá. Várias vezes eu tive que voltar e ir embora pra casa, porque ele chora muito, ele fica com sono e ele não consegue dormir e ele começa a chorar. E não é um choro de reclamação, é berros. Então, não dá pra ficar no culto. A gente tem ido no culto da manhã, que tem na nossa igreja no domingo, mas à noite eu não consigo fazer nada. Às vezes tem dias que eu tenho algum compromisso e outro que a gente se programa, né? Ou o Daniel fica em casa com ele e eu saio, e daí eu faço, né, toda a rotina, dou mamar pra ele, e daí o Daniel fica com ele, se precisar. Às vezes ele não dorme no peito, tem que fazer ele dormir, o Daniel faz ele dormir. E também se o Daniel precisa sair, eu fico com ele em casa. Então, assim, de noite não fazemos mais nada. É a rotina do Isaac. E a gente sabe que se a gente sai daquela rotina, vai dar ruim, vai ser perrengue na certa. E o salto de desenvolvimento, gente, eu senti muito salto de desenvolvimento, tanto no segundo mês quanto no terceiro principalmente. Eu lembro que as noites do Isaac começaram a piorar no dia seguinte ele aprendeu a virar. Então foi muito nítido, assim, sabe, a questão de salto. Ficou mais irritado e fica mais chorão, luta ainda mais pra dormir, né, como se já não bastasse que ele lute pra dormir, ele luta ainda mais pra dormir. Então, assim, gente, é um perrengue atrás do outro. E eu tive muitas coisas. O Isaac teve muitas coisas e eu tive muitas coisas também. Tipo, uma vez ele tava chorando, acordava berrando de noite.
E daí, de manhã, eu fui trocar a fralda dele, peguei no pezinho, ele chorou. Falei, gente, tem alguma coisa no pé dele. A unha lascada. A unha do pé dele lascou, assim, virou. Ele teve a unha da mão encravada, ele teve granuloma no umbigo dele, ele teve gripe super forte. Outra coisa também, que essa gripe foi muito complicada, bem tensa, assim, de lidar. Ficava com muito medo de ser bronquiolite, sabe? Ele ficou bem malzinho, tadinho. A vacina dos 2 meses deu uma super reação nele, ele ficou gritando o dia inteiro. Ai, gente, foi tanta coisa. E com certeza teve várias outras coisas, assim, que agora eu não tô lembrada aqui pra falar. Mas até minha mãe falava, meu Deus do céu, sabe? Tipo, gente, eu não aguento mais, tanta coisa acontecendo. E comigo foi que eu passei mal, tive essa queda de pressão e tenho palpitação também. E tive infecção na bexiga, então, tipo, era sempre uma coisa atrás da outra, assim. Eu ligava pra minha mãe e falava, mãe, meu Deus, quanto perrengue, pelo amor de Deus. Então, foi muita coisa que aconteceu. Lógico que não é com todo mundo que acontece isso. Cada um tem a sua experiência, cada bebê é um bebê, cada mãe é uma mãe, enfim. Mas eu quis compartilhar aqui com vocês os meus perrengues. Por quê, gente? Porque às vezes a gente se sente sozinha no mundo da maternidade. Parece que as coisas só acontecem com a gente, parece que só o nosso filho é desse jeito. E talvez você tá se sentindo desse jeito e talvez esse vídeo te ajude a ver que não é só você que tá passando por isso. Então, gente, compartilhem aqui nos comentários comigo as experiências de vocês também, pra eu ficar, né, mais calma. Eu vejo muita pessoa falando, mas é assim mesmo, comigo também foi assim. E acaba que dá um acalento no nosso coração, porque várias vezes eu achei que o Isaac tinha algum problema. E até hoje, às vezes, eu acho, quando acontece alguma coisa, eu falo, gente, não é possível, isso não é normal. Já levei ele em pediatras diferentes, já levei ele em osteopata, já fiz várias coisas. A minha última, eu queria levar ele num neuropediatra, meu marido falou, para com isso, pelo amor de Deus. Mas, porque a gente acha que é só com a gente, só com o nosso bebê. E é bem complicado de lidar, porque como eu falei pra vocês, em torno de toda essa questão, de todos esses perrengues, tem o nosso psicológico, tem a questão hormonal também, então não é fácil, gente. Pra mim não está sendo fácil. Todo mundo fala, vai passar, e a gente fica com isso na cabeça. E realmente, gente, passa tão rápido. Tem um ditado que fala, né, que os dias são longos e os meses são curtos. E, gente, o Isaac tá com 3 meses, ele tá enorme. Parece que eu não tenho mais um bebezinho, sabe? Meu Deus, ele super crescido, desenvolvido e faz as coisas. Eu fico, meu Deus, ele já tá fazendo isso, como que pode? Ele tava na minha barriga ontem, sabe? É uma loucura, assim, é uma loucura maravilhosa. Eu tenho certeza que eu não me arrependo e nunca vou me arrepender, inclusive quero outro filho, tá, gente? Mas não é fácil, a maternidade não é fácil. Só vou compartilhar mais uma coisa com vocês. Um dia a gente saiu lá no Largo da Ordem, em Curitiba, e tava um dia sol e o Isaac, ele sente muito calor, ele fica muito irritado, ele soa bastante. Ele tava chorando muito e tava gritando lá. E tem, pra quem não sabe, o Largo da Ordem em Curitiba no domingo é cheio de barraquinha, de artesanato, de comida, tem restaurante, é cheio de gente. E o Isaac tava gritando no meio daquele povo todo. E os meus pais estavam atrás, meu pai tava segurando o Isaac e eu com o Daniel tava mais na frente, assim. E depois o meu pai falou que uma mulher falou bem assim, eu sei o que é esse choro. Uma mulher, tá, gente? Uma mulher que provavelmente é mãe. Isso que eu fico mais de cara. Eu sei o que é esse choro. É mãe que tem vergonha de amamentar em público. Gente, eu tinha acabado de dar mamar pro Isaac, pra ver se ele acalmava. E daí o meu pai falou bem assim, negativo, ela acabou de dar mamar pra ele. Daí a mulher, é? Tipo, cara, não julgue a mãe, porque você não sabe pelo que ela está passando. Frase final do vídeo. E o pior é que esses comentários vêm muitas vezes de pessoas que já são mães, que já passaram pelo que a gente tá passando. Mas enfim, gente, desabafo feito, já abri meu coração. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo, que tenha ajudado vocês de alguma forma. Se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve, dá um like nesse vídeo. Um beijo e até o próximo. Tchau!